Se isso não tivesse sido documentado, ninguém acreditaria. Houve um momento em que a ciência ultrapassou todos os limites éticos imagináveis. Experimentos foram aprovados, financiados e executados com a promessa de avanço, cura e conhecimento. Mas o que aconteceu em seguida foi tão chocante que precisou ser escondido, negado ou reescrito. Hoje, você vai conhecer experimentos científicos que deram terrivelmente errado e que deixaram marcas irreversíveis na história da humanidade. Durante décadas, laboratórios foram tratados como templos da verdade. Cientistas eram vistos como salvadores, homens capazes de decifrar os mistérios da vida. Mas em alguns desses lugares, longe dos olhos do público, decisões foram tomadas sem qualquer preocupação com as consequências humanas. Pessoas se tornaram números, cobaias, objetos descartáveis em nome de um suposto bem maior. Essa história não começa em um porão escuro, mas em universidades respeitadas, governos poderosos e instituições que juravam estar fazendo o que era certo. Documentos oficiais, relatórios médicos e confissões tardias revelam algo perturbador. Muitos desses experimentos continuaram mesmo depois que os primeiros sinais de desastre apareceram. Um dos casos mais conhecidos é o experimento da prisão de Stanford. O que começou como um simples estudo psicológico, rapidamente se transformou em um pesadelo. Voluntários saudáveis passaram a demonstrar comportamentos violentos, cruéis e sádicos em poucos dias. Guardas abusavam, prisioneiros quebravam psicologicamente. O experimento, que deveria durar semanas, foi interrompido às pressas. A ciência havia acabado de provar algo aterrador. Em certas condições, qualquer pessoa pode se tornar monstruosa. Mas Stanford foi apenas um alerta comparado ao que aconteceu em outros lugares. Durante a Guerra Fria, governos financiaram projetos secretos para testar os limites da mente humana. O mais infame deles ficou conhecido como MK-Ultra. Pessoas foram submetidas a drogas potentes, tortura psicológica, privação sensorial e hipnose, muitas vezes sem consentimento algum. O objetivo era simples e assustador: controlar o comportamento humano. Quando os resultados começaram a escapar do controle, documentos foram destruídos, testemunhas silenciadas e a verdade enterrada por décadas. Ainda mais perturbador foi o que ocorreu na Unidade 731, no Japão. Lá, cientistas realizaram experimentos médicos em humanos vivos. Homens, mulheres e crianças foram infectados propositalmente com doenças letais, congelados até perderem os membros, dissecados sem anestesia. Tudo isso em nome da ciência e da guerra. Quando o conflito terminou, muitos responsáveis nunca foram punidos. Seus dados foram considerados valiosos demais para serem descartados. A ciência também errou de forma devastadora ao testar seus limites com a energia nuclear. Após as primeiras explosões atômicas, testes passaram a ser realizados próximos de cidades e populações civis. Soldados foram colocados deliberadamente próximos às detonações para observar efeitos. Crianças brincaram em solo contaminado. Anos depois, doenças começaram a surgir, deformações apareceram, e o silêncio oficial se manteve. Admitir o erro significaria assumir culpa por milhares de mortes. Nem todos os experimentos aconteceram em contexto militar, sabe? Alguns ocorreram em hospitais comuns, com pessoas comuns mesmo. Em diversos países, pacientes receberam tratamentos experimentais sem saber que eram cobaias. Medicamentos foram aplicados sem testes adequados. E quando efeitos colaterais graves surgiram, muitos médicos optaram por ocultar os dados para proteger suas carreiras e as instituições. O que une todos esses casos não é só o erro, mas principalmente a insistência, né? Em praticamente todos eles, alguém percebeu que algo estava errado e decidiu continuar mesmo assim. A ciência, quando se afasta da ética, não apenas falha, ela se torna perigosa.
Talvez o mais assustador seja entender que esses não foram desvios isolados. Eles seguiram um padrão: aprovação apressada, pressão por resultados, desumanização dos envolvidos e silêncio quando tudo deu errado. E embora hoje existam comitês de ética, muitos desses mesmos mecanismos ainda operam sob novas formas, com novas tecnologias e novos riscos. A história nos mostra que o conhecimento sem limites pode ser tão destrutivo quanto a ignorância. A pergunta que fica não é se a ciência errou no passado, mas se aprendemos o suficiente para não repetir os mesmos horrores no futuro. Porque em algum lugar do mundo, um experimento pode estar acontecendo agora, e só descobriremos quando for tarde demais. Se você acredita que nem todo avanço justifica qualquer sacrifício, continue acompanhando o canal. Aqui, nós olhamos para os bastidores da história, onde o progresso cobra um preço alto demais. E lembre-se, às vezes, a maior falha da ciência não é não saber, mas ir longe demais.